Mas na verdade é em torno de 8 a 10 centímetros, tá? De 8 a 10 centímetros, mas ele parece o tamanho de um punho, mais ou menos. Esse aqui é um tamanho mais ou menos real de um coração, tá? Ah, esse aqui tá aumentado, ou coração bovino, também é desse tamanho, tá? Coração de boi, mas aqui é um punho aumentado para estudo, para melhorar o estudo, tá? Esse aqui é um tamanho mais real, tá bom? Então o que que acontece? Ele tem algumas faces, entendeu? Algumas faces, face medial, face lateral, um ápice, tá vendo aqui? E uma base, tá? Esse é o geral, com a base. Essas são as partes que vocês precisam saber. Ele está localizado no mediastino médio. Então, quando você vem estudar cavidade torácica é dividida em cavidade pulmonares e mediastino, que é essa região central. Vocês entenderam? Essa região central. Esse mediastino ele é dividido, em algumas literaturas, ele é dividido em superior, médio e inferior. Na maioria agora o MU vem trazendo, a última literatura vem dizendo que é dividido em superior, médio e inferior, tá? Então é a forma que você tem de estudar o mediastino e as estruturas que eles têm, tá? O coração está no mediastino médio, seja de uma classificação, de anterior para posterior ou de superior para inferior, ele está no médio, tá? Então ele fica na região do mediastino, levemente inclinado para a esquerda. Essa história de dizer que o coração está do lado esquerdo do peito é mentira, quem está ali é o pulmão, mas ele tem uma leve, o ápice dele é inclinado para a esquerda, então por isso que você tem a capacidade mais ou menos até onde? Na linha hemiclavicular, lembra da sua clavícula? Pega a metade da clavícula e desce, essa metade da clavícula lá no nível do quinto espaço intercostal, entre as costelas, você vai ter o ápice do coração, onde você vai escutar provavelmente a válvula mitral, a gente vai ver daqui a pouco a válvula atrioventricular esquerda, ok? Então mais ou menos você tem o limite da esquerda do coração, hemiclavicular, atrás dele só tem pulmão, ok? Então essa região do mediastino. Existem algumas camadas do coração e a partir daqui já cai para vocês, tá? Uma camada que recobre, tá vendo que ele está meio brilhoso? Lembra que lá no peritônio tinha uma camada, peritônio visceral, que cobria? Você ainda não viram a pleura. Na pleura tem o mesmo processo. Então, são tudo processos embriológicos lá do mesoderma, da formação. Mesoderma, foi para outra turma que já deu aula, entendeu? Então, a gente vai ver no respiratório, quando tiver a aula, vamos ver novamente isso aqui, que eu não sei. Eu acho que é semana que vem que vai ser a embriologia de vocês ou já foi hoje? Semana que vem. Semana que vem que vai ser a embriologia, né? Teoricamente, vão ver os folhetos vão seguir tanto a pleura visceral como parietal, como o pericárdio. Então essa camada que recobre o coração externo chamamos de pericárdio. Lá era peritônio, pleura no pulmão, no coração, pericárdio. Então o pericárdio não faz parte do coração, ele é uma membrana que envolve o coração. E ele tem dois folhetos. Ele tem um folheto fibroso, que é uma capa de fibrose, de tecido de cicatriz, imaginem com fibrose como cicatriz, sabe? Aquele tecido grosso, duro, forte, inelástico. Tá? Que é o pericárdio fibroso, e a outra camada que é chamada pericárdio seroso, que está em contato com o coração. Mais para frente vocês vão ver que esse pericárdio seroso também se divide em dois folhetos, mas não vem ao caso, porque ele vai até bem o caso, porque ele que vai formar o seio coronário. Então tem o pericárdio, ele é fibroso e seroso, e o seroso ainda se divide em dois, uma lâmina parietal, que ela fica externa tocando no fibroso, e uma lâmina visceral, que é o pericárdio propriamente dito, entendeu? Que fica em contato com o músculo cardíaco, ok? Então essa é a primeiras camadas do coração que vocês têm que ver. A segunda camada você vê por aqui. Então assim, marcou aqui fora, está querendo dizer pericárdio, tá bom? Pericárdio. Marcou aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é o músculo cardíaco, nós chamamos de miocárdio. Vocês lembram lá do útero que tinha o endométrio, miométrio e epinéfrio? O epicárdio é essa região externa que corresponde ao pericárdio. Pericárdio, seroso, folheto, visceral, para ser mais específico e direto, tá? Não temos a imagem no microscópio, eu misturo um pouco da teoria para vocês, que eu não sei até que nível vocês viram hoje, então vai complementando. O músculo cardíaco nós chamamos de miocárdio. E o que está dentro do músculo cardíaco nós chamamos de endocárdio. E aí tranquilo, segue um princípio que vocês já viram antes, só é aplicar ao coração, ok? Então essas são as três condições que vocês vão elaborar em relação a isso, tá?
Agora, nós vamos ver as partes anatômicas, que é onde cai para vocês, geralmente. Então, isso já cai. Então, caindo aqui,